Bom começo de noite para vocês, bom fim de tarde. Obrigado, assim, pelo convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês, com tanta gente boa, e dividir aqui esse bate-papo junto com o Anderson, com o Josus, e ter pessoas como o JP, Eliseu, e Fernanda, estou vendo agora, muitas pessoas que fazem parte do MDRT, pessoas que divulgam o MDRT de alguma forma, é sempre uma honra. E trazer aqui uma coisa que eu acho muito legal, essa é a primeira vez, eu estou trabalhando já em seguros há 17 anos, e hoje é a primeira vez que eu consigo fazer uma live junto com o Josus. E isso poxa, nos falamos todo dia, mas é a primeira vez que a gente tem essa live, essa colaboração, e talvez ele me conheça um pouco. Então, e Anderson Buzolin, também um dos grandes parceiros, como eu falei aqui anteriormente, ele foi o meu veterano no MDRT, eu sou da classe 2015, ele 2014, e, assim, é uma honra poder dividir esse bate-papo com vocês, e principalmente com esse movimento Minha Vida Protegida, que tem um propósito por trás, né? Um propósito que se cruza muito e se converge muito com o que o MDRT faz, né? Esse propósito de proteger pessoas com qualidade, com ética, com capacitação, então, idealizado pelo Rogério Araújo, e que, enfim, que prazer poder estar aqui. Mas vamos lá, queria bater um papo, chamar Anderson para se apresentar, o Josus, para se apresentar, não sei se o Josus precisa de apresentação, né? Precisa. Mas enfim, tá com Vou vocês deixar meu também. mestre aqui primeiro, né? Pelo amor de Deus. Bom, gente, é uma honra estar com todos vocês aqui, é uma honra estar participando desse movimento Minha Vida Protegida, uma honra muito grande, viu, Jota? Porque eu me emociono muito quando eu estou com você também, porque você é o membro mais antigo do MDRT no Brasil. E uma honra também muito específica, hoje é a primeira vez que eu faço uma live juntamente com meu filho. Então é um fruto que, ontem, conversando com o pessoal do Bradesco sobre sucessão, você vê hoje, na corretora aqui, que foi criada com tanto amor, ver hoje minha filha participando, ver o Felipe, minha filha, inclusive, está participando também, agora na live também, e passando para vocês uma coisa muito interessante, porque são 40 anos ininterruptos protegendo pessoas. O meu legado, acredito que vai ter uma sequência aí, né? E a gente está aqui para colaborar com vocês, porque o grande propósito do Minha Vida Protegida é mudar o cenário do seguro de vida, eu não diria só no Brasil, mas no Brasil, na América Latina, em tudo, porque nós temos algumas pessoas do MDRT também, como o Jorge, que é o country share da Argentina, ou seja, a gente comenta muito sobre o movimento. Então, é uma honra estar com vocês aqui, e o que vocês precisarem da gente, dicas, né? Eu sempre comento que foi difícil ontem, é difícil hoje e vai ser difícil amanhã, porque o corretor que não está preparado para receber não, ele tem que mudar de profissão. Então, o não faz parte da nossa atividade, com certeza. Então, vamos aí, Felipe, vamos aí, Anderson. Anderson, vamos lá. Pessoal, que honra participar aqui dessa live. Eu fico muito feliz. Eu estou há 12 anos no mercado de seguro de vida. Minhas grandes inspirações estão nessa sala. JP, a gente trabalhou um bom tempo aí, né, na Prudential. E o JP, ele sempre foi uma grande inspiração minha. Josusmar eu conheci em 2014, na minha primeira MDRT, e assim, o Josus, ele é um ícone, eu sempre falo isso para ele, né, toda vez que eu encontro o Josus, eu falo isso para ele: Josus, você vem mudando o mercado de seguro de vida aqui no Brasil, e
o que o Josus ele vem deixando de legado, nós também teremos que deixar isso, né? Eu sou um cara extremamente apaixonado pelo produto de seguro de vida. Eu, com 18 anos de idade, contratei meu primeiro seguro de vida sem ninguém me conscientizar da necessidade de ter um seguro de vida, por uma situação de saúde que eu enfrentei com 14 anos de idade, e no qual eu vi meus pais gastando muito dinheiro para que pudesse salvar a minha vida. Então, eu sei a importância que isso traz para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa economia como um todo. Então, uma honra participar aqui. Eu estou aqui mais para aprender, tá bom, Felipe? Então... Não, beleza. Estamos todos, né? E bom, assim, uma forma que eu acho que é legal da gente começar a conduzir isso daqui, eu separei algumas perguntas que eu queria que nós três trabalhássemos uma forma legal para responder para o pessoal entender muito o que é o MDRT, mas que primeiro eu queria fazer uma pergunta para o Josus. Josus, qual o seu filho favorito e por que o Felipe? Brincadeiras à parte, mas pai, vou te chamar de pai, me desculpem, mas como que foi o seu primeiro MDRT? Boa pergunta, Felipe. Bacana. Meu primeiro MDRT foi em Atlanta, onde eu fiquei encantado pelo evento, né? Eu, inclusive, estava com o Silas, estava com Helder Molina, Lúcio Flávio Kunduru, que já não está mais entre nós aqui. Então, eu não percebia rivalidade entre as seguradoras, eu percebia coesão, as pessoas unidas para aprender. Né? Então, quando, além da parte cultural, claro, conhecer a CNN, Coca-Cola, conhecer o grande aquário do mundo, o maior aeroporto do mundo, tudo aquilo me fascinou. Mas o que mais me fascinou foi a parte de conhecimento. Né? Quando eu comecei a entender, estava sentado lá e comecei a entender o que era compartilhar ensinamentos. Eu comecei a analisar, depois eu fiz um bate-bola com o Silas falou, você viu como é importante? Eles falam que vindo aqui a sua produção vai aumentar. E batata, porque durante praticamente 10, 12 anos seguidos na companhia, que nós temos um grande apreço, nós conseguimos ano a ano ter um crescimento acima de 25%, onde nós somos campeão da Conquistadores durante, assim, seguido, 10 anos seguidos. Então, o que acontece? Mas isso veio do quê? Do esforço? Veio do conhecimento que você adquiriu. Porque você chega no MDRT, eu percebi, eu chegava vazio. E quando eu saía recheado com livros, e uma das coisas que eu passei para você, Felipe, foi anote tudo. Sim. Porque cada anotação que você vai tendo é um insight que você tem para colocar para o seu cliente. E eu aprendi lá a contar histórias. Sim. Então, hoje, eu não vendo, eu conto histórias. Eu vejo como o meu cliente está, como ele não está, e faço perguntas para ele, como se fosse, ou seja, como a proximidade que você cria com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que em 5, 6, 10 minutos ele já está seu amigo. Então, é esse tipo de coisa que eu acredito, né, que faz parte, né, fazer com que o cliente se sinta na primeira fileira. Quando você vai protagonizar um filme, você coloca o cliente na sua primeira fileira, atenção total especial para ele. Então, o que eu aprendi na minha primeira vez foi exaltar, colocar o cliente como se fosse, como ele é a figura principal do negócio. Né? Então, dar total atenção, porque eu sempre coloco o seguinte, hoje até coloquei na reunião matinal, que foi, quando o cliente percebe que você se preocupa com ele, ele compra. Né? Então, sinceramente, você mexer no coração dele com a preocupação que você tem que ter com ele. Então, a primeira vez no MDRT, para mim, foi muito significativa, além de conhecer os membros brasileiros, foi entender que lá um tem que ajudar o outro. Sim. Né? Um tem que ajudar o outro, e eu fiquei encantado com esse espírito. Né? O Helder Molina ficou tão encantado, mas tão encantado, que ele levou esse propósito para dentro da companhia dele, a MAG, a Mogeral. E hoje a Mogeral tem
se não o maior grupo, um dos maiores grupos, que é a TCB. São os membros dentro da companhia que fazem parte do MDRT. Então, essa semente que foi plantada lá no evento de Atlanta, não é? Além de você conhecer, lógico, uma cidade diferente por ano, entre Estados Unidos, Canadá e agora na Ásia também, eu acho que isso daí deu um significado muito grande. E tem os outros MDRT que, com o tempo aqui, a gente vai comentando cada peculiaridade que a gente viu, né? Como, por exemplo, em Nova Orleans, quando tivemos a oportunidade de andar no Mississippi, vendo o que o Katrina fez. Aí você fala, puxa vida, aonde entraria a importância do seguro num movimento, numa coisa tão catastrófica que foi aquilo que aconteceu lá naquela cidade, né? E hoje a gente vê se repetir a todo momento no sul aqui do país, tal, tudo. E a figura do seguro, o emblema do seguro é proteger as pessoas. Sim, sim, perfeito. Eu lembro, até citando essa questão de Nova Orleans, foi o meu primeiro MDRT, inclusive, e de fato, você vê a história sendo construída ao vivo, né, nos seus olhos, você vê uma cidade se reerguendo, e esse ponto do MDRT, que a gente fala de, quando você chega no MDRT, o que você abraça no seu primeiro MDRT, o que eu posso falar por mim, que me chamou mais atenção foi o instinto assassino. Ver que todos os membros da MDRT ali, todo mundo, eles estão a todo momento querendo absorver um novo conhecimento, ou abordando um outro membro, falando sobre, desde uma criação de um grupo de estudos, ou troca de ideias, uma parceria, ou troca de como é que foi aquele Connection Zone, como é que foi aquela reunião, você consegue trazer novas conexões que se tornam duradouras, se tornam amigos. O Anderson é um caso meu, assim, também, então... Concordo, Josus. E Anderson, e para você, como foi o primeiro MDRT? Como foi o seu primeiro MDRT? Cara, o primeiro MDRT foi em Toronto, né, em 2014, e a minha expectativa inicial, quando eu entrei na Prudential e vi Million Dollar Roundtable, os melhores corretores do mundo em seguro de vida, e eu disse a mim mesmo, eu preciso ser um dos melhores do mundo. Então, normalmente, a gente que tem essa veia comercial, a gente está atrás de campanhas ou ganhar algum tipo de convenção dentro da seguradora que a gente trabalha, e a MDRT era algo além do que eu via em relação à campanha de venda ou convenção, no qual eu pudesse aprender também, porque quando a gente ganha uma convenção, pessoal, uma campanha, a gente vai lá para desfrutar, né, para conhecer. E você não vai deixar de fazer isso no período que você vai para a MDRT, por quê? Normalmente se estica um pouco, depois você aproveita a cidade, mas é um momento onde você aprende muito. Então, no primeiro MDRT, Fê, eu falei assim, poxa, eu quero aprender. E aí um dos primeiros ensinamentos que eu tive dentro da minha primeira MDRT, que era ensinar. Então, quando você doa algo, você automaticamente recebe. Então, essa foi uma das primeiras práticas que eu, ao voltar do MDRT de Toronto, eu já implantei automaticamente. Eu e mais o Silvio, né, que muitos conhecem aqui, que é um grande amigo nosso, nós fizemos um grupo de estudos dentro lá da seguradora. A gente chegava todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã para ensinar os novos ou colocar em prática tudo que a gente tinha acabado de receber dentro da MDRT e passando todas as métricas necessárias para que estes conseguissem a classificação dentro da MDRT também. E, cara, uma coisa da vida, né, uma coisa de energia, sempre que a gente fazia isso, e automaticamente minha produção começou a melhorar. Lógico, não foi só por isso, mas é aquela coisa, né, pessoal, quando você doa do fundo do seu coração, você vai receber. E eu acho que esse foi o grande ensinamento, além de técnicas, lógico, a gente pode sentar e começar a desenhar técnicas aqui, que são muito legais. Eu gosto muito de ir para a MDRT para, de repente, ter um insight, de repente, algo que possa fazer a diferença numa conscientização que eu estou na frente do cliente, mas é o que o Josus falou, né? A gente
dentro do evento, a gente tem muito networking. E as pessoas, elas estão com muita fome de aprendizado. Isso é muito, muito legal, assim, porque quando você vai para um evento, não sei se alguém já participou de algum evento de networking, né, onde tem várias pessoas querendo se conectar para vender alguma coisa para alguém, e que eu acho interessantíssimo você procurar algum evento como esse para que você consiga fazer novos relacionamentos e até pensar em vendas. Mas a MDRT você não está ali para vender para ninguém, você está ali para sugar conhecimento. Então, meu MDRT de 2014, meu principal ponto ali foi compartilhar. Essa é a mensagem que eu tive. Sim. Olha, legal até ver aqui, eu vi um comentário do JP, que é sobre compartilhar, né, sobre cuidar, sobre... O MDRT é basicamente isso, é você compartilha ideias. Todo o trabalho que a gente faz, até com o MCC, é tudo voluntário, não sai um centavo, né? E a ideia do MDRT é compartilhar para melhorar o mercado, qualificar o mercado. E a gente vê isso presente nos principais mercados do mundo, e a gente vê isso presente também nos principais corretores hoje que nós temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando você olha o mercado como o México, que nos anos 90 não tinha uma representatividade tão grande no MDRT, você olha o quanto eles levam hoje em comparação ao Brasil, nós temos 191 membros no Brasil. O México tem 1.500, 1.600 membros, para um mercado muito parecido. Então, essa ideia de compartilhar, o que eles fazem lá? Eles pegam, voltam para o país deles e compartilham aquilo, exatamente como você fez, Anderson, compartilham dentro das seguradoras, compartilham dentro de suas assessorias, corretoras e tal, para incentivar que outros membros participem do MDRT. E isso só traz benefício para o mercado. Então, quando você é grandes players entrando no mercado de seguro de vida, isso eu vejo de forma muito positiva, porque isso você traz mais qualificação, a régua sobe, e automaticamente quem se desenvolve no mercado vai subir junto. Então, esse é um ponto que concordo 100% com o que vocês falaram. E outra coisa que é importante, viu o Thiago Mello aqui na reunião também, poxa, que presença, né? A responsabilidade, falando em régua alta, né? E colocando aqui uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, de forma bem objetiva. Vocês são dois dos maiores entusiastas do MDRT. Isso até, se o Jota quiser complementar alguma coisa também, faz parte. Por quê? Vocês são tão entusiastas do MDRT? Jota, fala você, porque você tem pouco tempo. Eu queria que você desse esse discernimento aí. Cadê o Jota? Tá aí, não? Tá, acho que tá sem som, tá sem microfone. Peraí, acho que tá abrindo. Então vai você, Anderson. Por que você é tão entusiasmado aí com o MDRT? Me fala. Cara, você é um dos caras, como eu disse, né? Você é um dos caras que a gente olha, assim, você, Jota, que vem mudando o conceito do que é o seguro de vida no Brasil. E a gente vê hoje grandes players aí trabalhando com potencial de produção gigantesco. Mas eu vejo a profissionalização do nosso mercado como a grande chave disso. Infelizmente, assim, hoje o corretor, ele tira a SUSEP, e ele fica perdido, né? Porque o mundo de seguros é gigantesco. E quando a gente fala do seguro de vida em si, ele não é um produto que alguém acorda de manhã e tem vontade de comprar ou necessidade de comprar, igual um seguro de carro, por exemplo. Né? Culturalmente, a gente protege nossos bens, mas quem paga o boleto desse bem, a gente não protege. Então, quando a gente pensa no aumento deste mercado de seguro de vida, só existe uma forma de aumentar a arrecadação de seguro de vida no país, que é a profissionalização, que é o que a MDRT traz. Boa. Bom, agora eu consegui aqui, Jesus. Vou dar meu speech de partida assim, mas é o seguinte, são 22 anos que eu sou membro de honra
São 22 anos, mesmo em pandemia eu assisti em videoconferência que eu participo e muita gente fala, cara, ainda você vai? Vou. Talvez não aprenda tanto mais quanto eu já aprendi, porque a gente passa sempre a ter já uma base. Mas tem uma coisa que a MDRT traz a energia de acreditar cada vez mais o que a gente faz é importante para todo mundo, traz os parceiros que a gente pode conversar para falar dos problemas, das mazelas, das vitórias que a gente teve, de uma maneira que a pessoa entenda o que você está falando, trocar experiência, fazer um networking cada vez maior e voltar com a vontade de estar de novo no ano seguinte. Então, assim, eu vim de uma carreira com a Prudential de venda consultiva em seguro de vida, foi aí que eu conheci a MDRT e nunca mais deixei de ser MDRT, porque não é estar MDRT, é ser MDRT, depois que você passa de 15 anos, você passa a ser membro vitalício, e aí depois, um pouco mais à frente, membro de honra, mas a parte mais importante é estar com as pessoas do seu negócio, porque a gente chegar em casa, lamentar com marido, mulher, filhos, eles não entendem exatamente por que a gente sofre tanto e continua fazendo a mesma coisa. Mas os parceiros que fazem a mesma coisa entendem que isso faz parte do teu aprendizado e da tua musculatura para aceitar não. Então, eu deixo aqui a mensagem para todo mundo. Se você quer realmente se sentir no mercado internacional, sabendo que todo mundo sofre, não é porque está no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile, na Ásia, todo mundo tem concorrente, todo mundo tem um monte de empresa, todo mundo tem um monte de produto, a diferença que você faz é na frente do teu cliente. Então, o aprendizado é tudo que você pode ter. Tem gente que acha caro ir no MDRT e investir em conhecimento. Imagina o custo que tem a ignorância de não ter tanto conhecimento. É muito mais caro do que pagar para estar lá. É isso que eu tinha que falar, gente. Obrigado, sigam aí. Sempre Valeu, Bom, Jota. sensacional, Jota. E é real, cara. Isso até desculpa aí, mas o que tem de gente que gosta de pagar curso, de pessoas que se colocam lá, MDRT, o cara foi há 10 anos atrás e não se qualificou mais. Uhum. Só que o cara não fala que para você ir no ano seguinte no MDRT, a régua aumenta também. Sim. Você tem que aumentar a sua produção para você estar lá. Então, eu acho que as pessoas acabam pagando, gastando um dinheiro desnecessário, onde, poxa, se eu sei que as referências estão lá, se eu quero chegar no nível de um JP, de um Josos, eu vou onde esses caras estão, eu não vou ficar pegando aqui. Então, esse é um real, concordo. O Felipe, tem uma frase que o Nando, eu aprendi com o Nando essa mudança, né? Diga-me com quem andas, te direi quem és, né? As pessoas falam. Diga-me com quem andas e te direi onde chegarás. Sim. Quem acompanha a gente drogada vai acabar na droga. Quem acompanha a gente negativa vai acabar negativo. Quem acompanha a gente que tem sucesso vendendo seguro de vida vai ter sucesso vendendo seguro de vida. Ponto é esse. Perfeito. Tchau a todos. Fiquem aí. Valeu, Jota. Valeu, Jota. Um beijo. Beijão, gente. Até mais. E Josos, pai, retomando. E por que você é um dos maiores entusiastas hoje, pelo menos o que eu conheço é o maior, do MDRT, que todo dia está falando da meta que tem que atingir, da produção que falta para chegar no MDRT. Eu sinto na pele. Felipe, veja bem, passando para todos vocês aí, eu diria isso como missão. Minha paixão pela MDRT é porque mudou a minha vida. Existe um Josos antes e um Josos depois de estar participando do MDRT. E eu coloquei como filosofia de vida isso também. Né? Eu vou contar uma pequena história para vocês, que eu amo contar histórias, e eu adoro contar histórias para meus clientes também. Então, essa pergunta que você fez me arremete a uma coisa que aconteceu comigo há 2 anos atrás, vai fazer agora, dia 27 de dezembro, quando eu tive que fazer a cirurgia do coração, não é? E na minha cabeça, até hoje, eu tenho algumas perguntas, né? E quando aconteceu aquilo, eu vou deixar isso para o final, para a gente encerrar, tá? Mas a minha grande paixão pelo MDRT é o aprendizado e aprender com pessoas. Quando, por exemplo, eu entro na sala onde tem palestras dos mexicanos, eu vejo as argumentações
que eles colocam lá, e uma das coisas que eu mais amei estar participando do MDRT foi amar as objeções. Então, se você trabalha com seguro de vida e você não gosta de ter objeções, também aprender a fazer perguntas. Eu amo fazer perguntas e eu falo para o meu cliente, eu não sou pago para fazer perguntas agradáveis, não é? Então, uma das coisas, eu lembro de uma que o Scott Brennan uma vez colocou para a gente, que foi sobre perguntar para o cliente, uma das perguntas falou, você tem o nome das 6 pessoas que vão levar o seu caixão? E a sua esposa, na tua falta, tem o nome dessas pessoas que levarão o teu caixão? Não é? Então, essas pessoas seriam um ponto até de referência, né, como é que eu posso falar, de recomendações, porque eu divido, quando a pessoa fala, eu peguei 110 indicações, eu falo, eu preciso apenas de 5 recomendações. Porque as recomendações são aquelas pessoas, não é, quando eu peço para o cliente, eu quero que o senhor me recomende apenas 5 pessoas, que são aquelas pessoas que mais amam a família. E o que eu tenho que falar é sobre amor, o que eu acabei de falar com você. Quando eles perguntam, puxa vida, eu aprendi lá no MDRT, uma das coisas que eu mais aprendi foi encantar o cliente. Quando você entra para protagonizar uma apresentação, você tem que deixar o cliente sentado na poltrona como se fosse o papel principal, fazer com que ele seja o protagonista, não é? Então, isso me encantou no MDRT, a atenção que você tem que dar ao próximo. Afinal de contas, todas as religiões falam amar ao próximo como a ti mesmo. E Deus colocou isso para todos. E qual a prova maior de amor se não é um seguro de vida? Então, o MDRT me encanta pelos seus princípios, pelo código de ética, então, isso é uma das coisas que eu falo, puxa vida, se eu pudesse pegar todo corretor pelo braço e ter a paciência de explicar e ele entender, porque às vezes é difícil, né? Muitos corretores não gostam de se relacionar com pessoas novas, então é difícil isso. A gente colocar, às vezes eu estou falando sobre MDRT, a pessoa está olhando o celular, poxa, deixa o celular de lado, presta um pouco de atenção, porque isso é uma das coisas que está causando mais um vício, né, que o ser humano está tendo, que é o transtorno de atenção devido a coisas digitais. E o último tema desse último MDRT que teve foram doenças mentais. Foi sobre transtornos mentais que as pessoas estão tendo. Então, isso me encanta no MDRT, que seria abordar temas muito atuais. Sim, legal. E eu concordo, assim, nessa passagem do Scott Brennan, né, as perguntas que ele faz, que fazem com que a conversa, como você disse, né, pai, de você criar uma conversa, você ser muito bom em se relacionar, você abrir com essas perguntas e você se aprofundar sobre o seu cliente, se aprofundar sobre ele, né? Uma das perguntas que eu vejo que ele faz, que é muito legal, que ele falou o seguinte: pergunte ao seu cliente qual a palavra ele usaria para descrever a sua vida até agora. E isso é muito legal quando você tem o tipo de resposta, quando você faz esse teste depois com o seu cliente, vocês que estão nós, corretores, que estamos sempre na ativa, perguntem isso para o cliente de vocês, você vai ver como isso é uma simples pergunta, mas que faz uma virada naquela entrevista, naquela reunião que você está fazendo, de um ponto profissional para um ponto pessoal, é muito bacana, né? E, bom, e o próximo ponto que eu queria colocar para vocês é sobre insights que nós tivemos, né? Insights que a gente tem. Eu vou citar o meu, que chamou muito a minha atenção no primeiro evento que eu fui, que quem falou foi o Ezelf Taylor, que é um dos corretores de seguro de grandes jogadores de basquete da NBA dos Estados Unidos, e acredito que muitos aqui, como o Thiago, Anderson, devem ter assistido a palestra dele já, ao qual ele diz o seguinte: quando o cliente diz, pô, mas você é muito chato, você é muito insistente, e é uma coisa que de fato a gente recebe. Ele falou assim: sabe por que nós somos chatos? É porque essa foi a última chance de alguém. E nós, corretores, não deixamos ninguém para trás. No momento que alguém parte, que nós reconhecemos vocês.
clientes através das pessoas que vocês amam. É nesse momento que nós reconhecemos quem vocês foram de verdade. Então, nós não deixamos ninguém para trás. E é por isso que nós somos muito chatos. Por isso que a gente liga para você 5, 10 vezes, porque a gente não sabe quando vai ser a última. Então, isso mexeu muito comigo. De uma forma que eu falo, poxa, será que o meu trabalho é ser uma pessoa inconveniente? Não. Então, o meu papel para a sociedade é ser esse cara. Então, lançando essa, Anderson, Josus, tem algum insight? Sei que já falou do Scott Brennan agora, Josus, mas fala um insight de uma palestra e fala, puta, isso aqui, e aí isso te ajudou de alguma forma a rever o seu trabalho, rever como é que você faz lá no MDRT. Um dos insights que eu mais amei foi da Amy Purdy, quando ela entrou dançando uma salsa em 2015, lá em Nova Orleans, ela entrou, e do Shide Myers também, quando ele me ensinou a ligar os pontos, né? Ô, Jô, O corretor de interromper. seguros. Se você quiser, eu tenho esse vídeo aqui, eu posso compartilhar. Eu tenho também. Então, o que acontece? Tá? Porque você vê um insight, um cara super bem sucedido, que foi mexer num monte de feno, o monte virou para trás e ele acabou ficando tetraplégico numa cadeira de rodas e é corretor de seguros. Então, de repente, o que acontece? Uma pequena mudança, uma pequena coisa que acontece muda totalmente sua vida. E a grande questão, como a Amy Purdy, quando entrou dançando lá, tal, tudo, e depois ela sentou lá no banquinho, na plataforma principal, e ela pediu uma chave de fenda, não é? E todo mundo olhando, atônito, o que era, porque entrou uma bailarina maravilhosa, dançando uma salsa sensacional, e ela simplesmente desatarracha as pernas dela, né? Que ela não tinha perna. E ela fez uma pergunta, por um acaso na plateia, alguém tem algum tipo de problema aí? Então aquilo me tocou, porque durante a palestra dela, ela fez uma colocação espetacular, que quando ela descobriu aos 18 anos que ia ficar sem as pernas, e ela teve uma crise de choro, ficou em depressão muito grande na cama, já tinham amputado as pernas dela, e o pai dela chegou. E o pai dela simplesmente chegou e falou para ela, pai, e agora, como é que vai ser, tal, chorando, tal, que ela queria morrer, tal, e o pai simplesmente falou, você tem duas saídas, continuar entrevada, chorando aí na cama, ou ir em busca dos seus sonhos. Você quer ganhar uma medalha pelo seu país, quer ser um atleta pelo seu país, você quer andar, você quer voar de asa delta, você quer continuar sua vida, e de repente, quando ela esteve na Oprah, dando esse depoimento de que ela tinha dado a volta por cima, ela simplesmente falou, o que aconteceu comigo foi a melhor coisa, porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui na Oprah. Ela se tornou uma das melhores palestrantes, fez a abertura da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, a Olimpíada mais, né, que eu chamo, das pessoas para a Olimpíada com deficiência, e o que acontece? Ela conseguiu ser medalhista, conseguiu andar na neve, conseguiu snowboard, que ela fazia, conseguiu de asa delta, tal, tudo. Por quê? Porque a força da mente, aquilo que o ser humano... Porque tem dois tipos de pessoas que eu aprendi. Aquelas que, quando tem um obstáculo, fala, por causa disso aqui eu não consigo. Porque o doutor me falou não, eu não consigo vender. E a outra é que, apesar disso, eu consigo fazer tudo na vida. Então, aquela que por causa disso não faz, e a outra que por causa disso, apesar disso, ela faz. E esse foi o ensinamento que eu tive no MDRT, pelo Shide Myers, com a cadeira de rodas, que ele deu sequência à vida dele, quando ele começou a ligar os pontos, que até ficou mais fácil ele vender seguro, e depois a Amy Purdy dando uma lição de prosperidade, uma lição de... que apesar de todas as dificuldades que tem, por exemplo, nós passamos aí por uma dificuldade muito grande que foi a Covid, né? Então, o tema da reunião nosso hoje foi sobre objeções que o cliente adia a proposta. Aí eu coloquei um ensinamento do MDRT, não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Pessoas inteligentes antecipam suas decisões. Não é? Isso é uma das mais antigas que o MDRT colocou. Aí eu falei, veja bem, gente, vamos analisar o que aconteceu no dia 17 de março de 2020.
Então, todos vocês que estão aqui na sala, eu acredito que lembram desse dia, pois vocês estão vivos, não é? Mas nesse dia começou a pandemia no Brasil, a Covid no Brasil. Agora, de 800 mil pessoas que vieram a falecer, quantas tinham seguro? E as que tinham seguro são graças à nossa insistência. Então, essas poucas pessoas que têm, simplesmente anteciparam a decisão, porque o acidente não manda aviso, a doença não manda aviso. Olha, a semana que vem, quando o cara fala assim, eu quero adiar, a semana que vem você passa aqui para fechar, eu falo, escuta, não faz sentido isso. Não faz sentido, porque o acidente não manda aviso, a doença não manda aviso. Entendeu? E eu estou aqui hoje por um único propósito, que é nunca deixar faltar dinheiro na sua vida. Eu não estou aqui, muitas das vezes, não é por você, é pelos teus filhos. Se você não quer cuidar deles, deixa que eu cuido. Porque às vezes você encontra um cliente que chega e fala assim, não, eu não vou fazer seguro de vida não, tal, tudo. O que ele está querendo dizer, eu faço uma pergunta que eu aprendi com o mexicano, que ele fala, você não está querendo fazer seguro de vida por qual motivo? Quer dizer que quando você morrer, o que você quer é que teus filhos vão junto? São perguntas pesadas. Então, o teu pensamento é como aquele faraó lá do Egito, né? Que quando morria, tinha que colocar todo mundo dentro da pirâmide para morrer junto com ele. É esse o teu pensamento? Ou o teu pensamento é o seu filho dar sequência ao teu legado? Então, são essas pequenas coisas, né, que você tem que ter coragem para falar para o seu amigo cliente, né, na primeira cadeira que ele está sentado, porque você vai fazer ele pensar. E quando o cliente pensa, entende, olhando no teu olho, que você está sendo sincero e preocupado com ele, você está preocupado em carregar ele no colo, né, e preocupado com a família dele, tá? Que tem tudo a ver com o título desse movimento, Minha Vida Protegida. Então, se você não protege, caramba, qual o seu, como fala, qual o seu legado, né? Qual o seu propósito como corretor de seguros, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, aprendo sempre. Hoje você estava lendo as mensagens que o Joey Jordan mandou para mim. Então, quer dizer, além de tudo, ainda você consegue criar amigos, né? Lá. Sim. Então, você ter essas pessoas como amigos, você ter trocando ideias, né? O cara lá de Beirute também, quer dizer, você acaba aprendendo pra caramba. E eu adoro falar com os mexicanos, porque é um mercado igual ao nosso, e as objeções são iguaizinhas, não é? Sim, sim. E assim, Josi, concordo, assim, né? Eu acho que o MDRT, você vai para o MDRT porque você faz grandes coisas, né? Você constrói coisas grandes, e você não vai apenas por um progresso ou pelo dinheiro, você vai por um propósito, né? O MDRT é um propósito, além de qualquer coisa. Então, é o que a gente traz para os nossos clientes e para o nosso mercado em si, né? E você, Sim. Anderson? Eu quero fazer um complemento aí, né? Todos esses insights que o Josus trouxe, a gente não tem que pensar nas chances ou probabilidades das coisas acontecerem, e sim nos impactos das coisas acontecerem. É exatamente nesse ponto que a gente precisa atuar. Eu tenho um filho pequeno de 2 anos, o Felipe tem um filho pequeno aí de 1 ano e pouco. E aí eu te pergunto, Felipe, com o Fred, quantas vezes você bateu o carro com o Fred na cadeirinha ali, ele no carro com você? Nenhuma, graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, então posso partir do princípio que as chances de você bater o carro é zero. Se eu for partir por esse princípio. Se você não bateu agora, você não vai bater. Ok. Então, mas por que você coloca o cinto de segurança no Fred? Porque se você bater o carro, cara, o impacto disso pode ser desastroso. Certo? Mas quais as chances? Pequenas. Quais as chances de você, cliente, morrer amanhã? Muito pequeno. E quais os impactos de você morrer amanhã? Então a gente não tem, a gente não pode pensar na chance, sim no impacto. Eu jamais vou deixar de colocar o cinto de segurança ou o meu filho na cadeirinha, porque eu sei que o impacto disso pode ser catastrófico.
E é justamente nesse cenário que a gente tem que pensar no seguro de vida. Ou mesmo com o step do carro, a gente utiliza muito a questão do step do carro, né? Então, poxa, imagina que você está fazendo uma viagem de família e, de repente, a minha esposa chega para mim e fala assim, poxa, não tem mais lugar no carro para colocar essa última necessaire que eu preciso levar. Ou um brinquedo do meu filho. Então, o que a gente faz? Tira o step do carro, porque aí vai caber mais coisa. Alguém aqui tiraria o step do carro para colocar o brinquedinho do filho? Poxa, mas pensando nos últimos 5 anos, 10 anos, quantas vezes você utilizou o step do carro? A gente não deixa o step do carro pelas chances de acontecerem, e sim pelos impactos de acontecerem. É exatamente nesse sentido que a gente tem que pensar. Agora, pensando em insight aqui, né, só fiz um complemento do Joso. Muito bom. Eu vou ser um pouco abusado aqui. Existe uma conscientização que eu aprendi lá em New Orleans, que eu gostaria de fazer aqui para vocês. Ele chama Napkins. Eu vou pedir perdão para vocês, porque eu não tenho o nome do palestrante, e eu não anotei, então foi uma falha minha, mas eu utilizo em todas as minhas conscientizações, desde 2015. Eu acho que o Felipe estava presente nessa palestra. E o que significa napkins em inglês? Guardanapo. Então, esse formato de conscientização é para que você explique em 5 minutos o que você faz. Se a gente puder deixar sem o compartilhamento de tela aqui, eu acho que vai ficar melhor, que eu vou utilizar o Flipchart aqui, pode ser? Como é que... Você consegue me ajudar aí, Anderson, com isso aí? Ah, beleza. Mas eu acho que está aparecendo ainda, né? Sim. Espera aí. Aqui. Ah, boa, dá para ver. Boa, agora ficou grande. Pessoal, é o seguinte, isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto de aprender na MDRT, que são essas técnicas, ok? E essa técnica, que é a técnica do Napkins, ela é muito fácil de você pegar um guardanapo que você está almoçando com um amigo seu e você explicar em poucas palavras o que você faz, ok? Primeira coisa, eu vou fazer a gente chama de roleplay, tá, pessoal? Que é uma simulação de visita. Vou fazer com você, tá, Fê? Vamos. Pessoa comum que não tem o seguro de vida, né? A gente está abordando Sim. ela para um seguro de vida. Felipe, me diz uma coisa. Quantos anos você está hoje? Eu tenho 34. 34. Perfeito. Você começou a trabalhar com qual idade? Com 16 a 18 anos. 18 anos. Perfeito. E quando a gente pensa no Felipe aposentadoria, você acha que você vai se aposentar com quantos anos, mais ou menos? Ah, eu penso com 65. Perfeito. E quando a gente olha a expectativa de vida aí da sua família, você vê que você vai até qual idade, mais ou menos? Uns 75. 75 anos. Perfeito. Felipe, quando a gente pensa do 0 aos 18, é um período que a gente é zero produtivo financeiramente, a gente não gera renda. E dos 18 até os 34, você começou a trabalhar. Se a gente pensa neste período de vida, o que você efetivamente conseguiu conquistar de patrimônio ou recurso financeiro? Carro, apartamento, alguns investimentos. Perfeito. Pessoal, eu sou horrível em desenho, tá bem? Então, uma casa, um carro e recursos financeiros. Perfeito. Quando a gente pensa nesse período dos 18 aos 34, você está 100% satisfeito sobre as reservas que você fez na sua vida, ou você acha que você poderia ter feito um pouco mais, assim? Acho que poderia ter feito um pouco mais. Perfeito. O que acontece, Felipe? O mercado financeiro apelida isso de montanha-russa financeira. Eu guardo e gasto sem referências alguma. O que isso significa? É como se eu fosse comprar um carro e não existisse a tabela FIP. Ou seja, se eu vou comprar um carro que custa 150 mil de tabela FIP e na concessionária está 160, tá caro ou tá barato? Sim, tá Caro. caro. Perfeito. Agora, se tiver 140 mil, eu sei que tá barato. Por que eu sei Barato. disso? Porque existe uma referência chamada tabela FIP.
Agora, se eu te falasse assim, cara, para você chegar num dinheiro aqui na frente, você precisa guardar tanto, você já teria uma referência, porque você tem um profissional te auxiliando e te orientando para você chegar lá na frente. Isso daqui a gente chama de montanha-russa financeira, ok? Então, o meu trabalho é que daqui para frente, você está me dizendo que aos 65 anos você deseja se aposentar. Então, o meu trabalho daqui para frente é traçar uma estratégia para que você guarde um recurso financeiro todos os meses, para que aqui na frente você chegue com um bom recurso e realmente consiga se aposentar. Perfeito até aqui? Para isso acontecer, duas coisas têm que andar de mãos dadas. Uma coisa é chamada tempo. E outra coisa se chama disciplina. A disciplina aliada ao tempo, a gente vai chegar nesse dinheiro, eu te dou a certeza absoluta. Qual que é o problema de eu não ter disciplina? É o fato de você parar de guardar e realmente você não chega aqui. E o tempo, só o Papai do Céu pode nos ajudar a chegar lá na frente. Qual que é o problema de eu não ter tempo? O problema de eu não ter tempo é acontecer o quê? Uma morte financeira. Uma morte financeira não necessariamente quer dizer que a pessoa morreu. A pessoa ela foi obrigada a deixar de gerar renda por algum motivo. Isso pode ser saúde, pode ser uma incapacidade. E caso aconteça isso, qual que é o impacto que isso traz para este dinheiro aqui? O impacto que traz para esse dinheiro é que você jamais vai chegar nele porque você deixou de gerar renda. E se acontecer a morte financeira no meio do caminho, você não conseguiu guardar esse dinheiro, você conseguiu guardar apenas esse dinheiro. E caso você não você não gere mais renda a partir desse momento, aonde que você continuaria buscando dinheiro, ou a sua família continuar buscando dinheiro para pagar todas as despesas que certamente elas vão continuar chegando? Aonde você vai buscar, Felipe? Seria ou me reinventar, ou pedir dinheiro emprestado. Temos solução ainda, calma. Esse dinheiro que você guardou, ele vai ser o suficiente para sustentar até os 75? Não. Então você vai torrar esse dinheiro em pouco tempo. E depois que torrar, qual o próximo ativo que você vai torrar? Meus imóveis, meus investimentos. Investimento. E depois que sobrou? O carro. Então, não, tanto faz. E depois que você acabar com todo o seu patrimônio, qual que é a solução disso? Não tem mais. Foi fácil construir o que você construiu até hoje? Não, nem um pouco. Eu garanto para você que vai ser fácil destruir tudo que você construiu até hoje, assim, em pouco tempo. O meu trabalho como planejador financeiro aqui é justamente fazer com que esse dinheiro seja nosso objetivo. Porém, caso aconteça a morte financeira no meio do caminho, eu pego esse dinheiro e trago a valor presente para você como uma proteção financeira. Basicamente isso. Gente, esse formato de conscientização eu utilizo até hoje. Faz 9 anos. E funciona muito. Pô, espera aí que eu tô anotando, tá? Mas, cara, que legal. Então, assim, poxa, olha, o MDRT é uma coisa que eu vi você mesmo falar, Anderson, que numa das reuniões que a gente fez com algumas seguradoras foi que todas as objeções que você ouve no mercado de seguro de vida surgiram lá, vieram lá do MDRT. Então, e cara, poxa, eu imagino eu falando isso para os meus clientes, quantos clientes eu não teria deixado de não vender se eu não tivesse feito essa apresentação? Que legal, que legal. E assim, poxa, olhando, é uma coisa simples, né? Tanto que um dos grandes insights, depois de 10 anos no MDRT, cara, esse ano eu tive uma oportunidade muito grande de ficar próximo do Joe Jordan, né? E eu perguntei, pô, se tem uma pessoa no mundo que não precisa aprender mais nada no MDRT, que não precisa mais ir ao MDRT, esse cara é o Joe Jordan, né? E eu falei, Joe, puta, passamos por muitas coisas. Ultimamente eu passei de corretor para beneficiário de seguro de vida. E foram uma série de coisas que, poxa, como é que eu faço para me reinventar depois de um tempo já no mercado? Ele falou uma coisa muito simples, cara, que é assim, volte ao básico. Volte ao básico. E, cara, eu tenho até anotado aqui, ele falou, ligue, visite, feche e pegue recomendações.
você não precisa gostar do que você faz. Aí um pouco parodiando o Tim Grover, né? Você não precisa gostar de ligar para o cliente, você não precisa gostar nem do mercado que você está trabalhando, mas você tem que ser viciado por resultados. Se você é viciado por resultados, você consegue atingir níveis absurdos trabalhando nessa área. Lógico que tem que ter amor, mas o vício por resultados, o amor por resultados tem que ser maior. E assim, você não tem como vender, e isso foi o Joe falando, para um cliente, se você não se atirar a eles, né? Não se pode cobrar a comissão se você não faz a venda. Não se faz venda se você não escreve um pedido. Não se escreve um pedido se não faz uma reunião. Não se faz reunião se você não prospecta, se você não liga para o cliente. Então, são coisas que a gente pega ali no MDRT, e o que você falou é um dos pontos muito legais que a gente pega lá, que existem 2 medos na vida. Medo de morrer cedo ou viver demais. Então, fazendo um paralelo com a sua apresentação, cara, tem muita coisa que a gente consegue encaixar. Desculpa o termo, mas foda demais. Enfim, Josus, Anderson, não sei. Anderson, quanto tempo a gente tem aqui? Porque se deixar... acho que até umas 5 da manhã tá bom, não? Só para saber, até desculpa, não sei se até às 6, cara. Às 6 acho válido a gente ir lá na apresentação lá para. Cara, porque tem a parte que tem a apresentação que a gente precisa fazer. Pô, legal. Onde que eu coloco aqui? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Foi. Então, assim, vou até complementar aqui essa parte da apresentação, mas só colocando aqui, voltando, depois eu queria que no final, se possível, o Thiago Melo desse uma palavrinha, porque ele é um dos grandes responsáveis pelo MDRT ser também o que é. Ele é uma referência no mercado brasileiro, e eu cansei de falar isso para ele, que ele é um dos ídolos que eu tenho também no mercado. Mas vamos seguir essa apresentação aqui. Os segredos, né, assim... Então, o que é o MDRT? A gente tem aqui uma apresentação que nós colocamos, de forma objetiva, seria avançar na sua carreira. Eu acho que você olhando um Josus, olhando um JP, olhando cada um dos membros do MDRT, você consegue enxergar esse avanço, porque você se compromete todo ano a atingir isso. Você cresce, você se desenvolve como líder, você vira referência no seu mercado, na sua seguradora, na sua empresa, na sua corretora. O MDRT também tem a questão tem a parte de retribuir, e eu vejo de 2 formas, né? Você retribuir para a sociedade através do que você tem. Tem a MDRT Foundation, que você consegue retribuir, mas principalmente retribuir para o seu mercado aquilo que o mercado proporcionou para você, uma vez que você é MDRT, né? Temos a Fundação MDRT para isso também. E construir a confiança do cliente, uma coisa muito legal. Em países como a Índia, que é um dos maiores mercados, em países como a Singapura, em países como o Japão, que é o maior mercado, na minha opinião, você ter uma insígnia do MDRT, que é essa daqui, eu vou até mostrar para vocês. Essa insígnia do MDRT, ela representa o mesmo que para algumas pessoas, por exemplo, você vai levar o seu médico em que tipo de médico? Naquele cara que é formado na USP, com a melhor especialidade, a melhor especialização, ou aquele que é formado na Unisquina? Essa é a comparação que hoje o próprio cliente faz, essa diferenciação. Então, o MDRT ele traz, porque ele fala sobre ética, ele fala sobre produção, ele fala sobre qualificação. Aqui, é uma associação já que vai completar 100 anos em 2027, será um evento grandioso, já começaram, existe um comitê paralelo só cuidando dessa parte do MDRT 2027, que vai ser um grande evento. Você fala sobre aumentar a produtividade, desenvolvimento de negócios, se desenvolver como pessoas. Você tem recursos online, que essa parte eu acho muito legal, porque o MDRT não é só o evento que você vai, o MDRT você consegue todos os dias pegar um ou outro insight, uma palestra, um artigo, um podcast, um vídeo de alguém falando sobre como produzir mais, falando sobre objeções, como gerenciar a riqueza, como você trabalhar o seu escritório,
como você evoluir, como você atender um público de alta renda. Quando você acessa esse site, quando você é membro, você tem acesso a recursos online que vão trazer informações. E uma coisa muito legal, tem um negócio que eles chamam de Production Tracker, que é um rastreador de produção. Você consegue acompanhar a sua produção dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ver quanto falta para você atingir o MDRT. E é legal a gente falar daqui a pouco, Anderson, Joso, sobre qual é a produção que o cara precisa, para ele ver quanto que ele fez nos últimos anos, quanto ele fez nesse ano, no ano passado, e se ele fazer um exercício, se ele é capacitado a ir ao MDRT ou não. Né? E aí a gente fala de reuniões. O MDRT, muita gente conhece apenas o Annual Meeting, que é aquele evento que ocorre, é o mais tradicional, que nós vamos geralmente, mas que ele se ampliou, o MDRT. Hoje tem a Global Conference, que acontece sempre numa cidade oriental. Esse ano foi em Dubai, no ano passado foi na Singapura. Temos o MDRTED, que é mais direcionado para o americano, para o canadense, o mercado mais norte-americano, mas podemos participar também. Temos o Top of the Table, que é para quem atingiu o máximo da graduação do MDRT, que são eventos muito legais. E teremos também alguns webinars, inclusive, logo teremos um agora para dezembro, com tradução em português, um webinar feito para nós. Então, todos aqui já estão convidados. Assim que sair o link, iremos compartilhar, até pedir a autorização do Rogério para a gente compartilhar do MVP aqui. Temos aqui uma rede global, que aí a gente fala de MDRT, a gente está falando de compartilhar ideias, você trocar experiências com pessoas, por exemplo, você vai conversar com um cara da China, um cara da Índia, um americano, um cara da Europa, sobre como que ele reverte a objeção, poxa, preciso pensar, preciso falar com a minha esposa, não quero deixar dinheiro para o Ricardão. O cara tem essa objeção lá. Só que eles tratam, às vezes, de formas diferentes que a gente consegue. Então, essa rede global, através de um aplicativo do MDRT, você consegue se conectar com pessoas. Eu tenho uma conexão, eu, Felipe, particularmente, muito forte com o pessoal do México. O pessoal participa conosco, troca ideias, trocam referências, e isso é muito legal. Existe um conceito, o Josos falou sobre a cabeça das pessoas, a parte psicológica, ao qual o MDRT ele tem trabalhado muito. E a gente fala desse whole person. Né? O whole person o que significaria seria a pessoa inteira, né? Você ter equilíbrio pessoal, você ter um equilíbrio familiar, um equilíbrio de saúde, um equilíbrio com o seu trabalho, né? E como que você definir esse equilíbrio, né? O MDRT ele incentiva muito isso através de palestras, através da plataforma em si, que você pode usar todo ano. Tem também a revista do MDRT, e enfim. Temos aqui os principais pontos que eu acredito que são importantes, que é a parte Advising Clients, que seria a parte de você dar dicas para o seu cliente, você dar o conselho, ser o conselheiro do seu cliente referente a seguros, como você gerenciar o seu negócio, que é essa parte de business, marketing e tecnologia. Esse ano, houveram algumas palestras falando sobre a inteligência artificial já em seguros, como que você utiliza isso. Palestras direcionadas para o mercado de marketing. Como que um corretor faz marketing? Qual que é o marketing que nós devemos utilizar para cada tipo de cliente? Né? E o whole person que eu acabei de falar para vocês. E aqui, vamos falar de custo. O Jota foi muito feliz quando ele falou sobre quanto custa a ignorância. Né? E nós temos aí 3 pontos. Temos o membro, temos o COT, que nós chamamos de COT, porque é Court of the Table, que é uma graduação acima do membro, e temos o Top of the Table, que é a graduação máxima do MDRT. Então, isso são os valores de adesão para 2025. Tá certo? $600, um ou outro. Você define qual a matéria que você vai chegar aí, qual ponto que você vai entregar aí. E aí você participa do evento. Uma pessoa que atinge um membro do MDRT, uma pessoa que tem potencial do MDRT, nós estávamos fazendo uma conta. Geralmente ela atinge esse valor de $600 em 15 dias. Então, nós temos a produção que ela faz. Se é uma pessoa focada, direcionada, esse é o tempo que você necessita para pagar a sua inscrição. Tá certo? Então, a sua membresia. E essa é a régua que nós temos esse ano. Isso é muito importante. Ano passado era 166 para a parte de comissão.
subiu para 187. Por isso, quando uma pessoa fala que, quando disseram, acho que foi, não sei se foi o Joso ou se foi o Jota, de você, eu fui MDRT ou você estar MDRT. Quando você está MDRT é porque você atingiu, você está dentro desses parâmetros anuais de produção. Você coloca a sua produção, e aí você não converte em dólar, você tem esse fator de conversão. E esse fator de conversão dividido com o valor que você tem de produção, aqui na parte de comissão, por exemplo, o valor de 1º de janeiro até 31 de dezembro, tem que ser igual ou maior que 187.200, tá? Então, e aí temos a opção por renda e temos a opção por prêmio, que são as mesmas características para você atingir essa membresia. Quem quiser tirar foto, e uma coisa importante, que até está aqui embaixo, 50% tem que ser produto de vida. E isso é muito legal quando a gente fala do mercado brasileiro, porque nós temos a possibilidade de incrementar com previdência, temos uma pequena parte que nós conseguimos colocar hoje com saúde. Então, procurem falar com pessoas, membros do MCC. Temos membros do MCC aqui nessa sala. Temos a Dani Sarmento, temos o Anderson, temos o Joso, tenho certeza o JP é um cara que tem o maior prazer em ajudar, o Thiago Melo, que é uma grande referência também. Então, temos essas questões que nós podemos fazer. Então, tirem foto aqui, quem quiser, depois eu posso compartilhar, podem me acessar, mandar mensagem lá, que o maior prazer trocar ideia. E aqui é um convite que eu faço para vocês. Façam parte do MDRT no ano que vem. Dia 22 até dia 25 de junho. Miami, Estados Unidos, Flórida. Vamos participar desse evento. Vamos ser o agente de mudança do nosso mercado, do mercado de seguro de vida. Vão para voltar e agregar para o mercado de vocês. Tá certo? Eu acredito que esse movimento Minha Vida Protegida é uma grande plataforma para que a gente possa dividir a ideia do que é o MDRT. Rogério, a gente quer você lá ano que vem, rapaz. Fazemos questão. Então, assim, e todos vocês, Fernando Onofre, que eu vejo que vai pela segunda vez já no ano que vem, enfim. E vamos aproveitar, quem sabe a gente não aproveita, faz uma caravana aqui do pessoal que é do MVP, vai para a Disney juntos. Né? Então, Josos, Anderson, se tiver alguma coisa para complementar também. Aqui eu colocar uma imagem que é a página do site do MDRT, aí você tem os conteúdos que você aprende ali, que você pode abordar diferentes temas, de diferentes formas de abordagem. E aqui são algumas fotos do evento do MDRT. Você vê é um evento multicultural, um evento de multiconteúdo, tá? Aqui mais umas fotos. Enfim. Eu acho que... Posso falar concluir rápido? O que é importante, pessoal? Nós temos aqui vários produtores de várias seguradoras, né? Fale com a gente, entenda que muitas das seguradoras possuem até campanhas de vendas para MDRT. Então, isso é muito importante. Então, poxa, é um evento que a gente... das 11 vezes, eu estou indo para a minha 12ª vez em MDRT, das 11 vezes eu paguei 10. Eu investi em 10 na minha carreira. Uma eu ganhei, que foi da Prudential lá atrás. Porém, hoje a gente tem várias seguradoras colocando a mão na massa, porque isso é um trabalho nosso com a MCC, né, Fê? Assim, do Josos, do Jota, do Thiago, cara, tudo isso que a gente vai atrás da seguradora e faz com que a seguradora também invista na MDRT. E aí, o beneficiado disso é nós, somos nós, que somos corretores de seguros. Se a gente tiver uma performance muito boa na seguradora e nas regras, né, de campanhas frente à MDRT, você pode, inclusive, ganhar a ida ao evento, ganhar a membresia. Então, fique atento frente à seguradora que você trabalha, porque às vezes a seguradora que você trabalha tem uma campanha que já está rolando para você ir para Miami. Exato, exato. E fico alerta, né? Muita gente questiona. O Anderson, eu recebi até xingamento quando falaram que a XP foi para o MDRT. Não, mas está trazendo esses caras para o nosso mercado, cara, eles vão se aperfeiçoar. Camarão que dorme, a onda leva. Então,
aproveitem, façam parte o quanto antes do MDRT, faço o convite para vocês, sejam membros do MDRT, não deixem que o mercado engula você, tá certo? O Jota acho que vai ter uma palavrinha também. Não é só a XP, viu, Felipe? Tem o BTG chegando, XP, BTG, Itaú, que fizemos reunião também, Bradesco já está há mais de 20 anos, não é? Então, quer dizer, aquelas empresas que estão cada vez mais querendo entrar na qualificação de venda de seguro de vida individual. Será que o Tiago ainda está aí para dar um recado? Eu vou complementar aqui, Josus, antes. O Rafael Rogers perguntou, né, de prêmio médio para fazer a conta, e eu coloquei aqui que o que precisa entender, gente, é o seguinte: cada seguro tem uma comissão. Tem os seguros de prêmio nivelado, tem os seguros de idade atingida, você coloca a comissão de agenciamento. O fato é o seguinte: imagine como uma conta corrente. O prêmio de primeiro ano, da venda de primeiro ano, não das renovações, tá? Da venda de primeiro ano, de um produto de seguro de vida individual, que entrou e foi pago neste ano que está contando, você usa para contabilizar para a MDRT. Ou seja, se você vendeu em janeiro, provavelmente ocorrerão 12 pagamentos. Esses 12 pagamentos são somados os prêmios, que é um dos jeitos de qualificar, e a comissão, que é o segundo jeito de qualificar. Pode ser que você qualifique mais por prêmio ou mais por comissão, então isso tem que ser levantado. Um seguro que você vendeu em junho só terá 6 pagamentos naquele ano e contabilizarão 6 pagamentos para o outro ano. Então, se você vendeu em dezembro, vai contar só um mês. Então, é uma conta corrente de primeiro ano, por isso que estar ou ser qualificado a MDRT é uma conquista anual. A gente não tem a conquista porque tem uma carteira grande, porém tem também a metodologia de income, ou de receita recebida. Mesmo assim, ainda tem que ter venda também naquele ano. Então, às vezes é um tanto difícil fazer esse tipo de conta, tá, Rafael? Mas pensa mais ou menos do seguinte: você tem que vender de prêmio 3 vezes mais do que você recebeu de comissão. É como se fosse 1/3. Um seguro de idade atingida, em média, você pode receber 150% de comissão de agenciamento e 15% ou 20%, às vezes, de comissão de recorrência. Quando você dividir os 150, vai dar 1/3. Esses 33 é uma conta que você tem que fazer na tua cabeça média. Mas sabe como você vai descobrir isso? Continua vendendo, chega no fim do ano, a gente tem orientado as seguradoras a aprenderem a fazer essa contabilidade, porque muitas fazem errado ainda por desconhecer, mas venda de primeiro ano, prêmio que recebeu a seguradora, comissão que recebeu o corretor, tá? Contabilizado, e você pode associar várias seguradoras. Então, todas as seguradoras que você fizer e que conseguirem dar os comprovantes, as cartas certificadoras, você soma e pode se qualificar com vida individual. O Zé Alfaiate, o vendedor de vida em grupo, o Zé, contabiliza, mas tem que vender individual bastante, tá? Isso soma também previdência privada, profissionais que cobram para fazer o aconselhamento, o advisoring, por exemplo, cobro para fazer planejamento financeiro. Então, isso pode, desde que tenha comprovação também. E carteiras de investimentos, por isso a XP pode também ter não só a parte de seguros, mas também a parte de investimentos. Bom, eu tive que explicar de novo, porque eu acho que fica a dúvida sempre. Essa dúvida eu conheço mais de 22 anos, todo mundo tem a mesma dúvida, que é qual o número correto para fazer cálculo de comissão. É produção, sim, gente. Produção todo ano. Ninguém deita na MDRT com medalhas do passado. Apesar de eu poder deitar com medalhas do passado, todo ano eu comprovo a minha produção. Por isso vem diferente a qualificação. Life Member, que é o membro vitalício, e Life and Qualifying Member. É um membro vitalício com qualificação comprovada por produção. Tá? Então, é só para vocês entenderem isso. Tem gente que pode ir como membro vitalício já depois de 10 anos, porém,
com quem gosta de crachá, é um crachá diferente, tá? É. Pô, era isso que eu precisava explicar aí também. E assim, concordo, eu vi algumas perguntas aqui que o pessoal tem feito. Cara, sempre que chega o momento, nosso contato é totalmente aberto. Como a gente falou, nosso trabalho é voluntário. E diversas vezes, e alguns sábados, até domingo, muitas vezes, me coloco à disposição de falar com vocês, ajudar a ver a produção de vocês, a como pedir a Certifying Letter das seguradoras, se você é independente trabalha em outras, vamos fazer juntos, eu ajudo vocês, esse é um convite, faço com o maior prazer, ficamos amigos, quantos amigos a gente não cria dessa forma, e me coloco à disposição também para isso, tá? E é o que o Jota falou, gente, não adianta você saber como faz, se você não produz. Então, produza e produza muito, que se você não for, a gente vai acabar te levando de alguma forma, tá? E, bom, acho que para finalizar, né, o último, concluir o nosso bate-papo hoje, que eu acho que foi muito produtivo, acho que valeu muito. Anderson e Josus, queria que vocês fizessem as considerações finais aí, uma frase para o pessoal ficar de vocês aí, acho que para a gente concluir. O pessoal está querendo descansar agora. O Tiago está ainda aí, não, filho? Poxa! Saiu. Não, estou aqui firme e forte, Aê. ouvindo vocês desde a estrada. Tiagão, eu sei que você é um entusiasta de peso aí, a nossa amizade já leva quase, está passando de década já, né? Então, Tiagão, faça uma colocação, por que você é tão apaixonado pelo MDRT? Bom, o principal culpado está aqui, né? João Paulo Botec. Essa parede aí atrás já gravamos muita live para MDRT. São 14 anos que eu tô, e é o que o JP falou, que se você anda com gente ruim, você vai ser ruim. Se você anda com pessoas que estão abaixo da média, você vai ser abaixo da média. Essa questão que o Felipe colocou, nossa, XP está entrando no mercado, uma das coisas que mais, cada vez mais, né, a idade vai chegando para a gente e a gente vai aprendendo, e o Jota fala muito disso, e a gente conversou também, né, Joso, da última vez que a gente esteve junto, aliás, belíssimo vinho que degustamos aí, que é o seguinte, né, o que encanta na MDRT é exatamente você deixa de falar de pessoas, e a gente fala de processos, de coisas, de melhoria. Então, não existe esse bandeirismo de time de futebol, que é como é que fala? A gente fala de uma maneira mais suave, mas é um karma que se carrega e vive-se isso. E esse momento aqui é uma prova, né? O Rogerinho pegar e colocar para criar um movimento de embaixadores, de pessoas para falar sobre seguro. Não é nós que estaremos beneficiados, mas é o nosso cliente na ponta final que vai ser o usufrutuário desse tipo de ação. É ele que vai ter essa benevolência de estar recebendo ali esse fomento intelectual direcionado que a gente faz, né? Eu fiquei 2 anos como country chair, depois você assumiu, né, Joso, brilhantemente aí, e agora o Felipe está dando show pirotécnico aí na administração dele, fazendo um belíssimo trabalho. E quem teve à frente, o JP já teve à frente também, sabe o quanto é difícil e o quanto a gente se doa, porque a gente para o nosso tempo, tanto familiar, o nosso tempo de atividade, mas pelo contrário, engrandece. E a MDRT me possibilitou conhecer inúmeras pessoas que estão aqui, né? Acho que muita gente que está aqui, eu jamais iria conhecer no mercado se não fosse para um dia reunir e se juntar para a gente falar de processos, de como melhorar a abordagem, de como vencer as objeções, igual o Anderson colocou ali também, brilhantemente. Jamais ia conhecer um cara que mora na mesma cidade que eu, do meu lado, o Rogerinho, né, que virou meu irmãozão aí, o cara que avalizou o último livro, e a gente está sempre discutindo. E a gente não está falando de pessoas, daquilo, a gente está falando de processo, de melhoria. Como que você pode entregar com primazia para o seu cliente? E cada vez mais no nosso mercado, do jeito que a gente vai levando, a obesidade intelectual, ela mata o corretor.
ela acaba com a nossa atividade. Então, se juntar a um órgão que faz uma certificação, uma autarquia que tem uma das relevâncias mais expressivas hoje no planeta, e que te dá uma certificação, uma tutela de que você está fazendo um trabalho com uma parametração internacional de processo, você está linkado com as mentes mais brilhantes desse mercado. A gente vê pessoas subindo no palco aos 70, 80, 90 anos, com uma energia de 18, 19 anos, que envergonha a gente e que serve como tapa na cara daquele cara que tem 5 anos de mercado e fala que está cansado, né? E essas convicções nos renovam. Então, assim, o livro, todos os meus livros, os últimos 3 livros, jamais existiriam se não fosse pela MDRT, se não fosse por encontrar dentro de uma visão, encontrar pessoas que poderiam me fomentar. Eu tive esse ano lá em fevereiro, né? Agora em fevereiro no Panamá, no MDRT Day deles lá, e aí a gente vê que independente do tamanho do país que está participando, mas o que conta é o que? É a intensidade do pessoal que está lá e como que o público é sedento. E é o que o Felipe colocou, olha, na vida a gente só troca de lagoa, o sapo é igual para todo mundo. A única diferença é que a gente vai saber como desvencilhar desses sapos. Ou seja, se eu me fomentar, se eu me preparar, eu estiver conectado aqui, igual a gente está fazendo, igual o movimento Minha Vida Protegida faz, igual a MDRT faz, e que não é só entrega, outra coisa importante, poxa, peraí, você se classifica para a Copa do Mundo, mas você não vai jogar o jogo? Então você quer dizer que o fato de você ter a métrica lá batida, aí não paga a membresia, não está dentro da sociedade e você pode se apresentar como tal, não tem jeito, né? Eu nunca vi médico da USP que só passou na porta e fala que é de lá, não tem jeito não. Você tem que fazer a participação. E isso é importante porque você cria um significado e significância do seu trabalho para o seu cliente. O seu cliente ele começa a te comprar pelo quem você é e não pela bandeira que você está representando ou pelo tipo de produto. Então, assim, como não ser apaixonado por um negócio desse que me trouxe amigos maravilhosos, pessoas sensacionais, né? E o culpado está aí, JP, João Paulo Botec, mais conhecido aí do que Coca-Cola. Pô, Tiagão. E parabéns, Tiago. mais uma vez aí, viu? Deixar publicamente aí, parabéns pelo belíssimo trabalho. E a gente vai se ajudando sempre aí, tá bom? Tiago, obrigado por todas as portas que você abriu. Então, agradecer as palavras, mas eu acho que eu dei muita sorte de poder colher muito do plantio que você, o Josus, o Jota, todo mundo tem feito. Então, o Anderson, e dei o privilégio de estar aprendendo com vocês. Ter vocês do lado, eu acho que é poder me aproximar de vocês nesse momento, nessa função que é tão bacana também, tão gostosa de fazer, mas que também é de uma responsabilidade tão grande. Ter pessoas como vocês ao lado é um puto orgulho. Desculpa o termo, mas não tem... junto dos bons que a gente fica melhor ainda, entendeu? É isso, Tiagão, é isso, pô. E, bom, só a gente concluindo aqui, né, acho que as últimas considerações, também Anderson, queria a sua palavra, Josus, para que a gente possa deixar o pessoal aí jantar. Bom, vamos lá. Primeiro, que satisfação e que aula, né? Poxa, assim, é impressionante como a cada dia que a gente participa de algo relacionado ao MDRT, e aí a gente tem tantos professores aqui que a gente não sabe de onde que a gente aprende mais, né? Eu queria dar um último insight aqui para vocês. Muitas coisas legais foram faladas, muitas coisas, poxa, algumas pequenas frases e perguntas que o Josus colocou aqui na frente. Gente, utilizem isso. Porém, nada adianta a gente ter essas power phrases, esses storytelling, se a gente não tiver uma atividade alta. Nada adianta. Não adianta a gente trabalhar com headshot todos os dias. Isso a gente tira como insight quem? Nosso mestre Tony Gordon, né? Tony Gordon fala muito sobre atividade. Então, se vocês querem um número, é só um número. Visitas realizadas na semana. 15 visitas realizadas na semana. Coloquem isso na mente. Que vocês jamais terão uma atividade fraca, e vocês podem ter a certeza que afiando o machado, vocês terão o número de MDRT. Boa.
Boa. E Eu queria agradecer, gente, imensamente. Eu estou vendo aqui muitas pessoas que têm uma significância muito grande para mim. Paulo Menberg, está aqui, o Paulinho, meu padrinho no Clube dos Corretores de São Paulo. Estou muito feliz de revê-lo. Eu tenho um casal aqui que é muito especial para mim, que é o Eliseu e a Dayana. Inclusive, eu sempre recordo, eu sou padrinho deles no sentido de profissão, quando eu entusiasmei a Day para entrar no mercado de seguros. E vejo hoje uma família linda, uma família maravilhosa, que a gente aprendeu a amar também. Então, o MDRT também fala muito de amor, não é? Então, você amar, acender, o que que uma vela faz apagada? Então, quando você acende velas, você está iluminando o mercado. Então, esse é um dos princípios básicos do MDRT. E o que o Rogério criou nesse movimento aqui também, quando eu comecei falando de contar histórias, né? Eu falei de um fato que aconteceu comigo há 2 anos atrás, que me lembra muito a história do João Grilo, no Alto da Compadecida, quando ele morre e vai lá para o céu, e a Compadecida fala, ô meu filho, dá uma chance para ele. Aí ele volta, lá cai dentro do carrinho lá, e fica vivo de novo. Quando eu tive no dia 23 de fevereiro, eu fiz a operação no dia 27 de dezembro. Estava marcado para o dia 21 de dezembro a minha cirurgia. E o dia 23 de fevereiro eu fui almoçar com o meu médico, 2 meses depois da cirurgia. Falei, doutor Omar, agora entre nós, papo reto, por que que o senhor fez aquilo? Por que que o senhor adiou minha cirurgia do dia 21, do dia 22 para o dia 27? Aí ele falou, Josos, eu já posso falar, você está bem, está recuperado, tá super bem agora, porque eu dei o último Natal para você passar com seus filhos. Então, o que eu queria dizer é que quando eu tive lá naquele dia da cirurgia, aquelas 10 horas de cirurgia, eu subi lá em cima e o homem, conversando com ele mandou um recado, né? Ele falou, ó, volta para lá, você agora vai voltar, vai ter uma nova chance, e vai lá falar para todos os seus amigos corretores de seguros que todos eles são enviados por mim, são anjos, para proteger o meu povo. Então, esse é o meu recado para vocês aí, que nós, através do que o Lars Grael falou também, que nós somos anjos, gente. Como o Joy Jordan falou também, que aqui os anjos se encontram, porque aqui nós temos a missão divina de proteger as famílias e os inocentes. Um beijão para vocês. então, pessoal, queria agradecer a presença de todos, agradecer Anderson, Rogério Araújo, não sei se o Rogerinho está aí. Tô sim, Felipe. Okay. Rogerinho. Queria agradecer a oportunidade, mandar um beijo para vocês todos, para você, Rogério, pelo grande movimento que você tem feito, pelo impacto que você tem trazido para o mercado segurador, de seguro de vida, principalmente, o que você tem trazido para a gente. Vi que a sua correria lá, vi que você postou esses dias, você vai estar em 1 milhão de lugares em 2 dias. E falei, cara, você tem que se teletransportar, meu, porque... Temos uma missão, né, Felipe? Um propósito. Temos uma missão. Exato. E vamos nos ver dia 12. Dia 11. Dia 11. Dia 11, dia 12 e dia 13. Tem o CQCR também. 11, 12 e 13. Mas eu queria, Felipe, agradecer muito a você, ao Josos, ao Anderson, pela entrega de hoje. Você falou do site, eu estou aqui no site, acabei de entrar aqui, fazer algumas compras aqui no site do MDRT, de alguns materiais, e, cara, você trazer essa oportunidade para o movimento Minha Vida Protegida, para a gente poder levar o MDRT para todos os corretores que estão plugando ao Minha Vida Protegida, que tem esse propósito tão bonito, né, que é co-irmão aí do propósito do MDRT. Então, cara, muito obrigado pela entrega de hoje, né, por estar junto a gente, por estar apoiando esse nosso movimento, ajudando a construir esse nosso movimento. E é isso, a gente tem muito a construir, a gente precisa proteger
esses 64, 65 milhões de brasileiros economicamente ativos que estão sem seguro no país. E a gente só vai fazer isso com profissionais mais qualificados. Então, a você, ao Anderson, ao meu amigo Josos, que eu amo de paixão, né? Eu amo essa família. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado. Pô, a gente também te ama muito, em todos os momentos bons e difíceis juntos, e vamos para frente sempre, meu amigo. Eu queria Te só amo. fazer um comentário sobre a fase do Rogerinho, depois dá para falar um negócio do Rogerinho, mas é o seguinte... Ô, JP, só antes de você falar, para não esquecer, Felipe, fica aqui mais uma vez um recado, cara. Quem sabe o movimento Minha Vida Protegida, junto com o MDRT, a gente não consegue colocar uma secretária para poder dar esse suporte aos corretores, estarem ligados o tempo todo, ajudando na certificação, a buscar os números. Então, eu me comprometo aqui com o movimento, já que sou membro também do MDRT, para a gente poder contratar essa secretária para poder dar o suporte aí para você, para o Joso, e a gente dar o atendimento para esses corretores. Vamos, acho que JP, com você, JP. Não, isso é que eu ia falar, você soltou uma frase falando assim, bom, trazer o MDRT ao corretor, e eu pensei assim, não, eu quero levar o corretor a MDRT. Não, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo foi o que você já falou, e que a gente veio falando desde do MVP, é fazer o MVP ser um tipo de MDRT aqui no Brasil, quando a gente vai fazer na nossa conferência. Óbvio que a gente, para envolver o nome do MDRT, tem que ter todo um trajeto aí de aprovação, mas sim, a gente pode fazer. A outra coisa que eu queria dizer é que você assistia desenho passado, não sei se você, Felipe, seu pai, via, tinha um multi-homem. Aqui eu tenho um multicorretor, é o Rogerinho, porque ele está em tanto lugar ao mesmo tempo que ele não pode ser um só. Então, assim, esse é o fato do Rogério, porque além de tudo que ele viaja, ele consegue ser pai, ser marido. É o clone. Tem clone. Aí é que está, né, Anderson? Muita gente está brincando aqui com o Thiago, né? O Thiago agora ele nem vai muito no MDRT, às vezes que tem os meninos dele que faz aniversário no dia do MDRT, né? Ele nem sabe, ele assumiu o filho que tem, porque ele não sabe nem se fizeram antes ou na hora que ele estava na MDRT, né? Mas é para vocês entenderem, quem tiver ainda, e olha, eu queria falar para o Eliseu, que o Eliseu, normalmente ele fala, tem o sonho de um dia ter pelo menos mais gente assistindo. Nós tivemos uma presença hoje na MVP muito grande. Sim. O assunto que foi, isso tem que ser levado. Óbvio que nosso MDRT, na conversa, às vezes deixa muita gente com dúvida. Mas é o que você já falou, Felipe, a gente está aí aberto a conversar. O Rogerinho falou colocar alguma secretária, ainda assim não vai ser o suficiente, por quê? Porque a gente não conhece a produção de cada um, viu, Rogério? Não, mas beleza. Mas quando eu falo, JP, quando eu falei levar o MDRT até o corretor, é justamente o que nós fizemos aqui hoje. Isso. Por quê? Porque o corretor de seguros, quando ele olha para o MDRT, ele acha que está muito distante, que é improvável, que é impossível. Então, é preciso a gente fazer isso mais vezes para o corretor enxergar que é possível. E aí ele procurar. E quando eu falo da secretária, a secretária justamente é para poder auxiliar. Ela saber os caminhos que ele tem que conduzir, é orientá-lo para que ele consiga chegar. Porque aí sim nós vamos conseguir, Felipe, levar uma comitiva do tamanho que o nosso país merece. Sim, como disse a Fernanda aqui embaixo, vamos levar um fretado do MVP para o MDRT no ano que vem. Isso aí. Fazer um Arrumar uma aeronave laranjinha e vamos embora. A Daliane queria falar alguma coisa, acho que levantou a mão, né, Daliane? Oi, boa tarde. Pessoal, eu perdi a reunião porque eu achei que era 6 horas. Mudou o horário. Não pode mudar assim. Eu estou achando que é sempre o mesmo horário. Vocês anteciparam uma hora. Foi culpa minha, então, tá? Estou muito chateada, Rogério, que perdi. Era tão interessante esse assunto para mim. Assiste, faz igual eu. Com certeza, vou assistir agora. Mas assim, Felipe, eu tenho muito interesse. O Anderson andou me explanando mais ou menos como funciona. E eu acho que eu já tenho essa produção aí que dá, hein? Pelo que ele me explicou. Você acha, né? Não tenho certeza. Ela tem produção.
Ela tem produção para ir e levar mais uns 3 com ela, Felipe. Não, é assim não, também não. Eu tenho que entender primeiro como é que funciona, porque eu não sabia o que era. Na minha humildade, eu perguntei para o Anderson o que significava e o que era o teu cargo. Como é que é o nome, que eu não sei nem falar? Você é um... Share? Country Share. Eu fiquei demais, isso eu não sabia o que era Country Share. Ele é o dono Trump do MDRT no Brasil. Mas Aí, olha Felipe, só. eu perguntei só, para tá a vendo a inteligência importância? artificial, a ele, você tem que ver que top a explicação da inteligência artificial no WhatsApp. Vocês já Do fizeram essa MDRT, pergunta? não. Pergunta lá para te ver, que lindo, explica tudo, tudo. Eu acho muito legal. Eu tive a curiosidade de perguntar, porque como eu não sei, eu pergunto. A gente tem que ser humilde para saber e dizer que não sabe, né? Tá, E realmente eu não assim, ó, conhecia, Rogério. Aí o Anderson me explicou um pouco, aí eu busquei entender, e eu acho que a minha produção já alcança alguma coisa, se não tá perto. Então eu queria ver como funciona. Tanto que eu estava muito ansiosa pela aula de hoje e acabei perdendo por causa da mudança de horário. Mas assim, como diz o Rogério, vou estudar, vou assistir agora a aula novamente, e depois eu gostaria de estar presente aí essa semana que vem para a gente conversar sobre isso, Felipe. Vou pedir sua perfeito. ajuda. Ó, eu deixei meu contato ali, meu telefone mesmo. Se vocês precisarem, querer tirar uma dúvida, mandar uma mensagem, manda que a gente troca a maior ideia ali. A gente pode fazer um grupo para falar sobre isso, tirar dúvidas também. Sei lá, se você preferir falar pelo Instagram, fala pelo Instagram também. Se acharem melhor. Eu estou ali à disposição para vocês. A minha dúvida, uma única dúvida que eu fiquei, que é o valor da produção que aparece lá é em dólar ou é em reais? Você vai colocar em reais a sua produção, e aí você faz a conversão que tem do MDRT. Porque se fizer a conversão em dólar, não ficaria parelho com o que eles têm lá, não seria justo. Fê, super rápido, assim, é só para a gente alinhar uma questão aqui. A seguradora que tem que certificar o quanto você fez. Exato. Ela faz isso para você. Então, a sua preocupação em pegar uma Certify Letter, que é essa carta de certificação, é você colocar o seu código, que você cria ele, caso você não tenha, vai colocar o seu nome, seus dados, mandar para a seguradora, e a seguradora, que sim, ela como company, ela que tem que preencher ali com a sua produção, que é em dólar. Exato. Mas, isso você não tem que se preocupar. Mas antes de eu pedir, Anderson, a pergunta o medo antes de eu pedir não ter, faço passar esse bafão, entendeu? Então eu já quero saber mais ou menos para não tem não problema. pedir e dar trabalho para ele se eu não tenho. Não tem problema. Não tem problema. É o seguinte, o que os corretores normalmente fazem, eles compõem Certify Letters de várias seguradoras. Porque o corretor, normalmente, ele produz em várias. Sim, é outra dúvida que eu tinha, se é uma só ou várias que poderia. E aí, se você pegar Certify Letter e você não colocar no site da MDRT, não pagar a taxa, não vai acontecer nada. Então, para a seguradora, ela simplesmente vai te certificar, ó, você produziu tanto comigo. E aí, caso você não obtenha essa resposta, aí nós aqui do MCC, a gente tem entrada em todas as seguradoras para até puxar a orelha lá, seguradora, você não está assinando uma Certify Letter. Entendi, perfeito. Beleza, mas vou estudar mais. Eu ainda não sei direito. Deixei também, o Felipe deixou o telefone dele, eu deixei o meu também, caso precisem aí. Perfeito. Fico à disposição, tá bom? Muito obrigada, meninos. Obrigada mesmo. Bom, deixa eu tirar o nome aqui. Também acho que, bom, assim encerramos, Rogerinho. Encerramos. Muito obrigado, Felipão, Anderson, Josos, JP, Tiagão, essa turma sensacional aí. Obrigado de coração.